E aí, pessoal, Urias, estamos de volta aí para dar continuidade à nossa discussão aí sobre o segundo reinado, né? Então, na aula passada a gente falou bastante sobre o processo, né, da abolição da escravidão, né, o processo abolicionista no Brasil. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre o fluxo migratório, né, que está atrelado a esse processo também, né? Eles ocorrem ali simultaneamente e estão atrelados a toda uma concepção, né, de substituição de mão de obra enfim, N fatores ali relacionados ao período. Tá? Então é muito importante fazer a leitura do livro, faça a leitura completa, anotem, vão grifando as coisas mais importantes. Façam anotações da aula, tem muita coisa que não está no livro de vocês. E as dúvidas que surgirem, claro, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível. E aí nós vamos discutir, tá bom? Vamos lá para a gente poder seguir. Então, meu povo, o que a gente tem em relação à imigração, no caso, para o Brasil? Esse processo ele começa a ser incentivado a partir de 1850, né, com a abolição do tráfico negreiro. O fim do tráfico negreiro, né, como eu falei para vocês lá na aula passada, ele já evidenciava o futuro fim da escravidão. Né? Então, via-se que em algum momento a escravidão de fato ela acabaria. E nesse meio termo era necessário, né, pensar em outras formas e estabelecer políticas que pudessem levar a uma substituição dessa mão de obra. Né? Então, quer dizer, a ideia era incentivar a vinda desses imigrantes, né, justamente que trabalhariam como mão de obra substituta da mão de obra escravizada, que era amplamente utilizada no Brasil. Então, a longo prazo, esse era o objetivo. Então, a partir já da década de 50, proprietários, né, fazendeiros lá da região centro-sul começam a incentivar a vinda de imigrantes europeus. E aí você vai ter um fluxo migratório bastante intenso, principalmente para essa região mais sul. Não é à toa que hoje a gente, se você olha, por exemplo, para a população da região sul, você vai ver muito mais a presença, né, desses imigrantes italianos, alemães, suíços, holandeses, enfim, né, que vêm para o Brasil mais ou menos aí entre o final, entre meados do Império até também os primeiros anos da República. Você vai ter um fluxo bastante intenso de pessoas vindo da Europa para trabalhar no Brasil e aqui no caso durante o Império, principalmente nos cafezais, tá? Então assim, no final das contas, o objetivo maior era, teoricamente, evitar uma crise de mão de obra, tendo em vista, como eu falei, que já a partir de 1850 você vai ter uma queda expressiva do tráfico negreiro e daí em diante um aumento cada vez maior do preço, né, do escravizado, no caso do tráfico interno. E claro, né, como falei, a longo prazo se via o fim da escravidão e a necessidade de substituição da mão de obra escrava por uma outra assalariada. Então, dentro de uma sociedade, né, como era o Brasil, escravocrata, racista e tal, você vai ter uma tendência, né, a querer buscar o imigrante europeu para substituir essa mão de obra, até porque, né, de certa forma, teoricamente, para os trabalhos mais técnicos, não se queria, né, não se pretendia, pelo menos essa elite não pretendia pagar, né, pelo trabalho do negro. Né? Então, tendo em vista aí que já o trabalho do negro ele já era desvalorizado dentro de uma mentalidade escravista. Nesse contexto, a gente vai ter em 1850 a promulgação da chamada Lei de Terras. Né? A Lei de Terras ela foi um artifício, né, também desses proprietários, né, que tinham grande influência no governo imperial. E a lei ela basicamente determinava que a compra era a única forma de obter as terras, né, de adquirir terras no Brasil. Né? Essa lei ela visava, porque anteriormente você tinha também a chamada doação, né, por um esquema de Marias, era uma forma também de se conseguir terras no Brasil. Só que a partir de então a compra era a única forma. Qual era a intenção da lei? Né? Basicamente ela atendia aos interesses dos grandes proprietários rurais que tinham receio, né, de que com esses trabalhadores imigrantes vindo para cá eles pudessem adquirir essas terras e possivelmente até mesmo concorrer com esses grandes proprietários. Então, a criação da lei de terras ela visava justamente minar essa possibilidade. Né? Então, os trabalhadores imigrantes eles geralmente vinham, né, ficavam ali, né, dependentes dos
vamos dizer, esses financiadores desse processo de imigração, né? A gente vai já ver como é que funcionava o esquema de imigração. Então, eles ficavam dependentes, geralmente não possuíam muitas rendas, então eram razoavelmente pobres. E no caso dos negros que haviam se libertado e que posteriormente, né, seriam libertos, dificilmente iam ter recursos para poder comprar a terra, já que a terra era um bem bastante caro, e ainda é até hoje, né? Então, dentro desse contexto, se a única forma de obter a terra era pela compra e esses trabalhadores geralmente não tinham dinheiro para poder comprar, eles ficavam sujeitos, claro, à vontade desses grandes senhores. Então, como eles não tinham como comprar a terra, a única coisa que restava a eles era oferecer a sua força de trabalho para esses proprietários, era trabalhar para eles e geralmente, né, recebendo bastante, enfim, né, sendo um trabalho bastante desvalorizado. Então, quer dizer, a lei de terras ela tinha um objetivo aí fundamental de garantir o status quo, né, dessa elite proprietária de terras, senhores do café, senhores do engenho, né, e manter, claro, né, essa distância, esse abismo social entre essa elite e esses trabalhadores empobrecidos, né? Até porque para manter esses trabalhadores dependentes dessa elite agrária. Então, quer dizer, a lei de terras ela também está associada a essa perspectiva e ela se insere nesse contexto da migração, né? O próprio processo da migração, de maneira geral, ela também refletia um outro fator, que é uma visão, né, que surge em meio às elites, né, até mesmo intelectuais brasileiras, que eram influenciados, que são influenciados, que passam a ser influenciados pelas teorias racistas que surgem na Europa, né? A dita que são as bases que criam a chamada eugenia, né? Que é uma tentativa de justificar, né, cientificamente, entre aspas, bem entre aspas, as desigualdades raciais, né? Então, basicamente, esse pensamento, né, de uma teoria racista né, o tipo do darwinismo social, né, aquela ideia de que havia uma hierarquia das raças, uma raça mais evoluída. Essas teorias racistas elas vão se difundir bastante na elite brasileira, né? Como eu falei, né, elas ganham bastante espaço dentro de uma sociedade escravocrata, uma sociedade que já tinha, né, elementos racistas muito fortes e ganham um discurso muito característico, que é o discurso do chamado branqueamento, né? Então, dentro de um processo de construção da identidade brasileira, do que era ser brasileiro, um dos debates que surgem é que vão atrelar o atraso da economia, da sociedade brasileira, à própria constituição racial do Brasil. Então, o Brasil, teoricamente, por ser uma nação mestiça, seria então mais atrasadas do que as populações europeias que eram brancas. Então essa é uma perspectiva que ganha espaço dentro dessa sociedade, esse é um discurso que ganha espaço dentro da sociedade brasileira e que vai fundamentar justamente esse incentivo também à migração, né? Por quê? Porque a migração ela visava, além de suprir o problema da mão de obra, branquear a sociedade brasileira, né? Porque isso garantiria, isso traria então progresso para o Brasil. Então, o negro e o indígena, né? Eles não teriam, teoricamente, dentro dessa concepção, a mesma desenvoltura do branco. Então, branquear a sociedade brasileira faria com que ela evoluísse, né? Ela recuperasse o tempo perdido. Então, essa concepção racista também foi um fator que levou, a gente vai ver, milhões que trouxe, na verdade, milhões de europeus para o Brasil, né? Numa tentativa de branquear essa sociedade. E é importante destacar que o Brasil era uma sociedade realmente mestiça e negra, né? Das mais negras da América como um todo. A gente viu que o Rio de Janeiro concentrava a maior população negra de toda a América, né? Então, 38% da população só do Rio de Janeiro era negra, fora mestiço, indígena e tudo mais. Então, quer dizer, isso vai fundamentar essa imigração, né, esse incentivo à migração. Então, pelo menos 4 milhões de pessoas migraram, né, para o Brasil, isso entre 1850 e 1920. Né? Então, veja que a imigração para o Brasil ela perpassa o Império e o início da República. Né? O Império termina em 1889. Então, mesmo durante a República, esse processo ele ainda permanece. Tá?
Então aqui, ó, tem umas imagens aqui dos imigrantes trabalhando nos cafezais. Geralmente eles vinham para trabalhar nesses cafezais, né? E aí haviam regimes de trabalho diferenciados. A gente vai já ver o colonato, né? É, como é que funcionava mais ou menos esses regimes, ó. Então aqui, né, famílias inteiras, né, vinham da Europa para cá, né, com o objetivo de trabalhar e teoricamente constituir, né, a sua vida em território brasileiro. Não é à toa que você vai ter esse surgimento de cidades assim, praticamente só de imigrantes, só de alemães, italianos, espanhóis, né? Vão surgir comunidades compostas de muitos desses imigrantes, né, de nacionalidades diversas, tá? Aqui, né, as políticas de incentivo à imigração. A gente vai ter primeiro esforço nesse sentido vem lá do fazendeiro lá, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. Ele é o primeiro, né, considerado o primeiro a executar a política de imigração, né, dar início a esse processo, que em 1846 ele traz, né, 364 famílias suíças e alemãs para trabalhar lá na fazenda dele. Né, ele era um fazendeiro. E aí, depois dele, vários outros fazendeiros começam a repetir mais ou menos a mesma experiência, né? Financiando a vinda de pessoas de nacionalidades europeias para trabalhar nessas fazendas. Tá? E aí é dentro dessa lógica que surge os esquemas, né? As formas de trabalho que vão surgir desse processo de imigração, dessas políticas de imigração. A primeira delas, né, é o chamado sistema de parceria. Ele passa a vigorar aí nos primeiros anos desse processo migratório. Né? Basicamente, o que era esse sistema de parceria? O fazendeiro interessado pagava a viagem, né, a viagem do colono ou da família do colono, dependendo da situação. E aí, a, ele também assumia as despesas da primeira colheita de café. Inclusive, ele chegava, né, a receber um pedacinho de terra ali para que eles pudessem produzir. E então o senhor ele garantia ali, né, as despesas da viagem, garantia, né, o custo da primeira colheita, e a partir da primeira colheita então ele seria, entre aspas aí, trabalharia de forma livre, mediante, né, claro, ele tinha que entregar metade da produção. Então entendeu aí, né? Então o senhor ele financiava a viagem, garantia, né, o dinheiro que levaria à primeira colheita, né, com a utilização das máquinas, a compra e tudo mais. Mas aí, a partir daí, você vai ter o troco, né, que era o colono ele devia obrigatoriamente entregar metade da produção, né, ao proprietário da terra, bem como também o valor equivalente aí, né, aos 6% dos juros, né, sobre as dívidas da viagem. Então, quer dizer, ele vai, na verdade, se endividando bastante ao longo desse processo. Então, na verdade, vendia-se uma imagem de que, ao chegar na América, esses imigrantes, enfim, né, criariam uma nova vida, construiriam uma nova vida e tudo mais, mas, na verdade, muitos deles vão vir para cá e vão se submeter a condições bem difíceis, né? Muitos deles acabam se endividando bastante para com esses senhores. É importante destacar que o sistema de parceria ele praticamente ocorre nos primeiros anos desse processo, mas ele falha, ele não consegue dar conta, de acordo com o que aumentam, né, esse número, o sistema de parceria ele vai falindo, dando lugar ao chamado sistema de colonato, que aí é a partir de 1870, que é a partir de quando a imigração ela começa a ganhar mais corpo, né? Então a partir de 1870 você vai ter o início da utilização do chamado sistema de colonato, que basicamente era o quê? O senhor ele gastava ele pagava os custos da viagem, mas esses colonos então passavam a receber um salário fixo, né? Já não mais aquele esquema de metade da produção e tudo mais. Então eles recebiam um salário fixo para trabalhar nos cafezais, e no caso eles tinham lá um pedacinho de terra em que eles podiam produzir alimentos e tudo mais, e aí ele também podia vender, né, esses alimentos que ele produzia. Então aqui você já vai ter uma outra situação, né, em que eles vão trabalhar nessas terras, mas vão ganhar um salário definido, mas também podiam produzir seu próprio, enfim, sua própria produção, podendo, claro, comercializar o excedente. Né? O excedente é aquilo que sobrava, porque é importante destacar que muito que era produzido
também era para consumo próprio, no caso aqui a chamada produção de subsistência, né? Então eles produziam para sobreviver e geralmente aquilo que sobrava eles podiam comercializar também para ter uma renda extra aí, tá? Mas o fluxo intenso mesmo começa a partir de 71, né? A partir de uma votação, principalmente a partir da década de 80, que é quando você vai ter a chamada imigração subvencionada, né? Que basicamente era o quê? Aqui você já vai ter o braço direto do governo, né? O governo imperial atuando ao lado desses senhores para garantir esse processo migratório, né? Então, basicamente, o que é que essa imigração ela garantia? O governo ele então ficava autorizado a ajudar os cafeicultores, né, os proprietários, com os custos das viagens. Basicamente, o governo podia pagar as viagens, né, garantia, financiava essas viagens para ajudar os senhores, né, na utilização dessa mão de obra. Né? Então, assim, esse é o período em que você vai ter o maior fluxo migratório, né, entre a década de 80 e 90 do século 19, você vai ter um fluxo cada vez maior de pessoas vindo, muitas dessas viagens pagas pelo governo, né, pelo Estado, para incentivar essa política migratória. Então, quer dizer, você vê que a política de imigração no Brasil ela está muito atrelada a essa, tanto a uma noção de substituição da mão de obra, então, como eu falei, né, principalmente a partir de 1870, que a gente já vai ter a lei do ventre livre, né, e aí posteriormente, lá na década de 80, a gente vai ter a lei de sexagenários, cada vez mais essa política ela vai sendo incentivada, e, inclusive, quando da abolição, alguns cafezais, inclusive, já tinham feito quase a substituição completa da mão de obra escravizada para a assalariada, principalmente de cunho europeu. E aí aqui a gente vai ter uma situação que é a da concorrência, né? Porque aí, a partir da década de 90, quando você já vai ter a libertação dos escravizados, você vai ter aí a disputa entre esses escravizados, esses libertos, né, que foram libertos pela abolição lá em 1888, e esses imigrantes, né, muitos deles que vieram para cá para trabalhar nas indústrias, nas fábricas e também nos cafezais, né? Então havia aí uma disputa, né, claro, pelo emprego, ao mesmo tempo em que havia uma desigualdade muito intensa, já que a mão de obra negra era extremamente desvalorizada dentro da sociedade imperial pós-abolição, ainda uma sociedade extremamente racista e ainda muito escravocrata, né? Então aqui, ó, famílias, né, grupos inteiros de pessoas imigrantes chegando ao Brasil lá no final no século XIX, final do século XIX, 1890 mais ou menos, você vai ter esse fluxo migratório se aprofundando no Brasil, tá? Então, pessoal, é isso, né? Então, de maneira geral, essas discussões são muito importantes, são muito amplas, tem muita coisa para discutir, mas de maneira geral é isso. Façam a leitura, grifem aqui, tem muita coisa aqui que contar no livro de vocês. Aquilo que não ficou claro, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder e a gente vai dialogando, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.